Graça e paz, meus irmãos. Hoje é dia 14 de abril do ano 2020. Hoje é terça-feira. A nossa mensagem ela está em Ezequiel 46, que diz assim: Assim diz o Senhor Jeová: a porta do átrio interior que dá para o oriente estará fechada durante os 6 dias que são de trabalho, mas no dia de sábado ela se abrirá, também no dia da lua nova se abrirá. E o príncipe entrará pelo caminho do vestíbulo da porta por fora e permanecerá junto do batente da porta. Então os sacerdotes prepararão o holocausto e o sacrifício pacífico dele. Assim ele adorará junto ao umbral da porta e sairá, mas a porta não se fechará até a tarde. Nós sabemos que Jesus Cristo ele vai retornar na sua parousia na cidade de Jerusalém. E quando ele pisar ali no Monte das Oliveiras, Jesus ele subiu do Monte das Oliveiras e ele vai voltar no Monte das Oliveiras. É o mesmo padrão. Deus ele fala por padrões. Da mesma forma que Jesus subiu do Monte das Oliveiras, ele volta no Monte das Oliveiras. Quando Jesus descer no Monte das Oliveiras, ali tem uma porta dourada. Quem vai a Jerusalém hoje pode ver essa porta fechada, eles chamam de a porta dourada. Então Jesus ele vai entrar por aquela porta e ali ele vai estabelecer o reino teocrático, ou seja, ele vai estabelecer o reino de paz milenial. E a Bíblia Sagrada, meus irmãos, Deus ele é tremendo, ele indica a época em que Jesus vai descer ali em Jerusalém. Aqui em Ezequiel diz assim: assim diz o Senhor Jeová, a porta do átrio interior que dá para o oriente estará fechada durante os 6 dias que são de trabalho. 6 dias de trabalho. 6 dias divinos são 6.000 anos. Então Deus já determinou a época em que ele vai voltar em Jerusalém. 6.000 anos. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Um dia é como 1.000 anos e 1.000 anos é como um dia. Então 6 dias de trabalho são exatamente 6.000 anos. Quando que entrou o trabalho no mundo? O trabalho ele entrou no mundo através do pecado de Adão e Eva. No momento ali, então, que Adão e Eva pecou ali no Jardim do Éden, dali para frente, conta-se 6 dias de trabalho, que são 6.000 anos, e Jesus volta em Jerusalém. E segundo os estudiosos da genealogia, segundo os teólogos eruditos que estudaram genealogia, esses 6.000 anos eles terminam no ano 2027. 2027 será o ano em que Jesus vai voltar em Jerusalém. Lucas 21, 27, ali tem um código. Lucas 21, versículo 27. Ou seja, Deus fala através de versículos e capítulos da Bíblia. O que é que fala em Lucas 21, versículo 27? Lá fala da segunda vinda em Jerusalém. Ou seja, Lucas 21, século 21, versículo 27, segunda vinda no ano 2027. Segundo alguns estudiosos, o ano 2027 é o ano em que Jesus que vai completar 2.000 anos da crucificação de Jesus Cristo. E o bom samaritano ele prometeu voltar depois de 2 dias, ou seja, depois de 2.000 anos. Então veja bem, Deus ele indica a época em que ele vai voltar em Jerusalém. Isso aí chama-se doutrina heptamilenar. Heptamilenar, ou seja, o projeto de Deus com a humanidade seria de 6.000 anos
de trabalho, 6 dias de trabalho ou 6.000 anos, e um dia de descanso, ou seja, um milênio sabático, um dia é 1.000 anos. Então aqui Ezequiel, ele está falando exatamente disso aqui, meus irmãos. Assim diz o Senhor Jeová: a porta do ato interior que dá para o oriente estará fechada durante os 6 dias que são de trabalho, ou seja, 6.000 anos. Mas no dia de sábado ela se abrirá, ou seja, no início do milênio sabático. Jesus, então, ele desce em Jerusalém no final dos 6.000 anos de trabalho que iniciou com a queda de Adão e Eva. Aí Jesus desce ali em Jerusalém e inicia-se o dia de sábado, ou seja, o milênio sabático. Mas no dia de sábado ela se abrirá, também no dia da lua nova se abrirá. A Bíblia indica até a época de uma segunda vinda em Jerusalém, ou seja, em uma lua nova. Isso aqui é o que? É uma festa de trombeta. Festa de trombeta, ela vai ser cumprida em uma segunda vinda em Jerusalém. Quando Jesus voltar ali em Jerusalém, cumpre-se a festa de trombeta, cumpre-se a festa de Yom Kippur e a festa de tabernáculo. São as 3 festas do outono. As 3 festas do outono, meus irmãos. Aqui, ó. E o príncipe entrará pelo caminho. Então Jesus, pelo vestíbulo da porta. Então Jesus desce em Jerusalém e ele entra ali pela porta dourada ali para inaugurar o reino teocrático, ou seja, um milênio sabático. Então, meus amados irmãos, Jesus, ele volta em Jerusalém no final de 6.000 anos. Ou seja, no final de 6 dias de trabalho. Então, se ele está voltando em Jerusalém no final de 6.000 anos, é fácil você saber a época do arrebatamento. Você tem que pegar 6.000 anos e tirar os 7 anos da grande tribulação. Então, qual que é a época em que Jesus vai arrebatar a igreja? Jesus vai vir arrebatar a igreja no ano 5.993, desde a queda. Desde o dia em que Adão pecou, Jesus vem arrebatar a igreja no ano 5.993, meus irmãos. Então nós estamos vivendo no limiar desta época. É lógico que tem erros de calendário, então não dá para saber direito se nós estamos nesse ano 5.993. Mas, segundo as escrituras aqui, Jesus ele vem no ano 6.000 em Jerusalém. Se ele está vindo no ano 6.000 em Jerusalém, no final dos 6 dias de trabalho, então você tem que tirar os 7 anos da grande tribulação. Então o ano do arrebatamento é o ano 5.993. Isso aqui é uma coisa lógica. É uma coisa lógica, é uma matemática lógica. Agora, nós não sabemos se nós estamos nesse ano 5.993. Não dá para saber. Porque tem confusão aí no calendário, tem confusão aí no calendário judaico, tem confusão no calendário gregoriano, e nós devemos de nos orientar pelo calendário da criação. O calendário da criação, ele está exatamente no livro de Êxodo, no capítulo 12, onde o ano religioso ele começa no mês de Abib, meus irmãos. Então eu resolvi trazer isso para os irmãos, que eu tinha esse vídeo. Eu tinha essa mensagem no outro canal, mas o YouTube removeu essa mensagem. Então, veja bem, isso aqui é uma coisa tremenda. Isso aqui é uma coisa tremenda. Segundo o livro, aquele livro do Augusto de Castro, Jesus ele volta em Jerusalém no ano 2027. Ano 2027 vai ser o ano que vai completar os 6 dias de trabalho. Então, se Jesus ele está voltando no ano 2027 em Jerusalém, então é muito fácil de você fazer essa conta. Interessante que o ano 2027 é o ano 79 de Israel. É o ano 79 de Israel. E Deus deu um sinal lá em Jerusalém, quando aquela senhora de 79 anos estava orando ali, no Muro das Lamentações. E nós sabemos que os judeus, quando eles vão orar ali no Muro da Lamentação, eles estão orando ali pelo retorno de Yeshua. Eles estão ali orando pelo retorno do Messias. Então, quando aquela senhora de 79 anos estava orando ali no Muro da Lamentação, caiu uma pedra ali. O que simboliza aquela pedra que caiu ali? Simboliza a pedra de Daniel 2, que representa a segunda vinda em Jerusalém. A pedra cortada sem auxílio de mão, ela representa Jesus Cristo voltando em Jerusalém. Então Deus está indicando a época que ele vai voltar em Jerusalém. Quando ele vai voltar em Jerusalém? Ele vai voltar em Jerusalém no ano 79 de Israel.
que será o ano 2027, meus irmãos. Então, se Jesus ele está voltando no ano 2027 em Jerusalém, é simples de você fazer a conta para você descobrir o ano do arrebatamento. Segundo o irmão Augusto de Castro, naquele livro, A Grande Revelação de Deus à Humanidade, 2027 seria o ano da segunda vinda. Mas o arrebatamento ele acontece 7 anos antes. Então você tem que tirar 2027 e baixar os 7 anos da grande tribulação. Então, segundo o irmão do livro ali, o irmão Augusto de Castro, do livro A Grande Revelação de Deus, o ano 2020, esse ano que nós estamos, provavelmente ele será o ano do arrebatamento da igreja. Eu disse provavelmente, o irmão também do livro, ele disse provavelmente. Ninguém aqui está marcando data. Ninguém aqui está marcando data. Aqui estamos fazendo uma conjectura e estudando o tempo. Nós podemos estudar o tempo. A Bíblia diz que nós não sabemos o dia, nós não sabemos da hora em que Jesus vai voltar, mas o tempo nós podemos estudar. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo abençoe a todos. Vamos ficar firmes, porque está chegando o momento em que a trombeta vai tocar. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.